vivo. Olá, estamos ao vivo. Agora eu vou chamar a doutora Isabelle para participar da live. Agora acho que vai. Vamos ver. Agora foi. Oi. Agora tá certinho. Tudo bom, doutora? Tem essa conexão São Paulo. Mas agora deu certo, isso que é o que importa, né? Bom, o lado bom é que começou a primeira live e a gente começou no seu, foi aberto no seu, então vai ficar salvo no seu. Então Ah, já estreou o seu IGTV. Depois eu tranquilo. baixo e coloco no meu. Não sei Tá se você ótimo. viu também, eu tenho um canal no YouTube, eu posto lá também. Joia, perfeito. Bom, vamos começar então, né? Vamos falar um pouquinho da sua experiência profissional. Eu não tive muito tempo de iniciar, né, quando eu estava ainda tentando fazer a conexão, mas eu comentei que você é advogada já há 20 anos, que você é especializada, né, em leilões judiciais e extrajudiciais. Fala um pouquinho da sua experiência profissional com leilões de imóveis. Fala um pouco Bom, eu pra sou gente. advogada há 20 anos, mais de 20 anos, né? Já atuei em várias áreas do direito, eu trabalhei inclusive em registro de imóveis, e a partir de 2015 comecei assessorando mais me apaixonei por essa área e me especializei, fazendo a segunda especialização e acabei direcionando a advocacia para uma área apaixonante, assim, de oportunidade, enfim. A gente gosta da brincadeira quando começa, né, nessa área de leilões, lances e tudo, é muito gratificante quando você vê que está tendo retorno, né? Um retorno, às vezes, bem rápido. Exato. Você gosta mais de trabalhar com leilões judiciais ou extrajudiciais, ou para você não tem uma preferência assim? Não tem, assim... O judicial a gente acaba tendo mais trabalho, né? Exato. Seriosa, você tem que analisar diversos, mas eu gosto dessa parte de análise de risco, análise de lucro. É uma área que encanta você, você conseguir dar esse feedback. Exato. É, deixa eu te perguntar, você viu qual foram os reflexos da pandemia no ramo de leilões? Você é de outro estado, né? Qual estado que a doutora é mesmo? Catarina, eu moro na Serra Catarina. Uhum. Quais são os Aqui, reflexos que você pôde observar da pandemia nos leilões? bom, eu acho que nós vamos observar o reflexo um pouquinho mais para frente, né? Por Uhum. isso, eu percebo que está um pouco assim, o volume de leilões, está tendo leilões, mas ainda não refletiu a pandemia, né? Eu percebo que a pandemia refletiu pouco nos judiciais. Esse sim, tem bastante festa, só que a dívida final acaba que o valor às vezes estão no segundo leilão, já que pelo segundo leilão, no segundo leilão vai pelo da dívida. Então nem sempre é um valor atrelado. Mas os judiciais eu percebo que a gente está pelo menos aqui em Santa Catarina. Entendi. Tá E um pouco cortado aqui o seu retorno. Você consegue me ouvir bem? consigo? Tá, o seu retorno tá um pouco cortado aqui para mim, mas acho que deve ser a minha internet então. Mas você percebeu se as pessoas estão buscando mais leilões para arrematar e se você chegou a observar ou não? Se não houve um crescimento na busca por imóveis. As pessoas querem investir dinheiro, né? Mas eu percebo que tem um pouco de em não saber como que a situação vai acontecer. Então, assim, as pessoas. A mãe está dizendo que meu som tem problema.
Não, acho que não estão conseguindo ouvir direito. Ô, mãe, fala aí. Estão ouvindo certinho? Ah, talvez eu tivesse que colocar um fone. Hum. Valeu, Bruna, obrigada. Eu acho que a minha Aqui turma eu de... não uso fone. Eu tenho um. Deixa eu achar. Comprei o microfone há um tempo atrás, mas acabei não usando. Vamos testar o microfone. Eu vou Tem o microfone. Conta aí como que tá o reflexo da pandemia em São Paulo, que eu vou buscar Tá. bem ligeiro. Bom, na verdade, no mercado imobiliário por completo, eu percebi que houve um boom. Inclusive, mais ou menos para o meio da pandemia, muitas pessoas começaram a procurar imóveis. Eu acredito que, assim, a pandemia ela voltou, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Na verdade, no mundo inteiro, porque houve essa variante, né, da Covid-19. Como ela está mais forte, voltou o lockdown, até pior do que estava antes, e teve um boom no mercado imobiliário, eu acredito que mais para frente a gente vai ter bastante imóvel, como você falou, indo para leilão extrajudicial, porque muita gente acabou entrando em financiamento durante a Exato. pandemia. Então, eu acredito que para o futuro a gente vai ter bastante leilão extrajudicial e também em razão, assim, muita gente acaba perdendo emprego, muito empreendedor acaba falindo, então isso acaba gerando dívida e a gente sabe que a dívida ela acaba gerando sentenças, cumprimento de sentença e algumas pessoas vão acabar perdendo imóvel por causa de dívidas. Então, eu acredito que daqui a um ano, dois, a gente começa a ter o reflexo, pelo menos nessa parte assim de 2020, mais para frente 2021. E vamos ver, né? Até Mas vai ter bastante imóvel entrando. Em relação à demanda, né? Pessoas, na verdade, pessoas procurando imóveis em leilão, a gente vê que já está bastante concorrido, né? Tem uma concorrência bem grande ainda, mas a tendência é crescer. Eu vejo que cada dia que passa, eu tenho clientes, pessoas novas, sempre procurando e tentando entender o que é leilão, se realmente é algo seguro ou não. Então, eu acredito que a perspectiva é muito boa dos dois lados, tanto mais gente procurando saber o que é leilão e mais entrando no mercado. Infelizmente, por uma causa triste, né? Mas pelo menos fomenta, né, esse mercado dos leilões de imóveis. Até Bom, porque vamos, dá para vamos. ouvir agora, Isa? Tá, agora acho que não tá cortando mais. Veja se agora tá. Então tá. Até porque até o bem chegar a ir a leilão, o processo tem um grande trâmite, né? Sim, Por causa demora do um pouco mesmo. judicial, é. Então, assim, a gente realmente vai demorar um pouco a ver esse reflexo. O extrajudicial não, né? Porque consolidou a propriedade, ele vai a leilão. Então, esse Uhum. já tá bombando de oferta, né? Exato. É, você tem bastante cliente extrajudicial para emissão na posse? As pessoas têm muito medo da emissão na posse? Como que funciona? As pessoas têm muito medo de imóveis ocupados, né? Quando está escrito ocupado, as pessoas têm esse medo. E também um pouco de insegurança em investir em leilões, né? A não ser quem já é arrematante, que já está acostumado com isso. Né? Então, na verdade, como advogada especialista em leilões, eu iniciei agora em 2020, porque até então eu era assessora do meu marido. Né? Mas eu vi toda a área, a parte do leiloeiro, e aí a gente acabava fazendo uma análise muito detalhada dos processos e muitas vezes apontando até falhas, ou não falhas, mas assim, ausência de intimações, né, principalmente de intimações, às vezes a pessoa não era intimada de uma avaliação, de uma penhora, enfim, apontava isso. Aí Uhum. surgiu, eu disse, mas eu estou fazendo o papel do advogado, não do leiloeiro, né? Exato. Existe alguma obrigatoriedade do leiloeiro em apontar essas falhas?
no processo judicial? Na verdade, não que exista a obrigatoriedade do leiloeiro em apontar, só que se ele quer vender, Uhum. né? Então, o leiloeiro ele não só pode apontar, como ele também pode intimar as pessoas, né? Entendi. Ele Para pode, suprir a... exatamente, para suprir essas deficiências, ou enfim, essas faltas, ele pode enviar as intimações, ele pode. Então, isso, claro, é uma situação que ele não tem a falha se ele não fizer. Porém, ele deixa de vender e acaba ocasionando até uma nulidade, né? no futuro. No caso Exatamente. de uma futura nulidade, ele é obrigado a devolver a comissão? Sim, ele é. Né? Se o leilão for válido, tiver sido válido, aí não, né? Uhum. Mas se for uma questão de nulidade, enfim, ele vai devolver. É, exato. Então é do melhor interesse dele, né? Que esteja tudo Exatamente. certinho. Os leiloeiros têm Exato. interesse que o leilão dê certo, né? Exato. Você acredita que o ramo de leilões de imóveis ele é mais interessante para o investidor ou para uma pessoa que está procurando uma casa própria para residir, com a família? O que O você acha leilão, disso? eu acho que o leilão é interessante para todo mundo. O ramo de leilões, ele é um ramo interessante. Só assim, a pessoa que quer residir, ela tem que ter um pouco de consciência de que muitas vezes ela não vai poder visitar o imóvel, de que demora, né? Porque o ciclo da arrematação, ela pode, em média, leva de 6 a 12 meses. Então, assim, é interessante, claro, financeiramente é muito interessante. Mas depende dessa situação que muitas vezes quem quer residir não quer passar por isso, né? Ele quer ver o Exato. imóvel, ele quer analisar, ele quer fazer, quer comprar em imobiliárias, enfim. Então, assim, Exato, mas aí então tem que ter essa consciência. Interessante né? Só tem que saber que possivelmente vai ter que fazer uma reforma posterior, que pode demorar um pouco, que talvez tenha que solicitar uma emissão de posse, ou no caso do extrajudicial vai ter que entrar com processo judicial, né? Mas claro que é interessante. Só que isso também, né, Isa, você também trabalha nessa área da consultoria, então, assim, isso a gente verifica antes também, né? Se aquele exato. leilão é interessante. Porque aí você tem que ver, às vezes, a avaliação, muitas vezes o extrajudicial, o desconto é 20%, mas é 20% em cima de que valor? Às vezes a avaliação está desatualizada ou o mercado naquele lugar, né, está muito valorizado. Então, essa análise que nós fazemos prévia do leilão, você já consegue apontar para a pessoa, este é um bom investimento, né? Ou aquele ali não é um bom investimento. Na análise Entendi. a gente tem esse feedback, né? Voltando um pouco para a parte da emissão na posse, porque eu sei que eu vou perguntar bastante disso, porque eu sei que você tem uma boa experiência em relação à emissão, você vê qual que leva mais tempo ou não. É, Você vê alguma diferença em relação ao tempo da emissão na posse em processo judicial, processo de leilão judicial e extrajudicial? Algum vai mais rápido do que o outro, algum demora mais, ou cada um é um caso em apartado? Processo judicial, a emissão é mais rápida, porque você pede a emissão no próprio processo, né? Então o Uhum. juiz manda fazer, claro, manda fazer expedir um mandado de emissão na posse, né? E a pessoa vai sair. Porém, o que nós temos visto e o que está acontecendo bastante é você tentar fazer uma desocupação amigável, né? Então você conversa, de repente você paga 2 meses de aluguel ali para a pessoa sair, e essa emissão amigável acaba que ainda deixa mais rápido, né? Exato. No extrajudicial, você acaba tendo que entrar com uma ação autônoma, então é mais demorado. Uhum. Isso, E claro, como em estão imóveis sendo? ocupados, né? Se o Exato. imóvel estiver desocupado, é só É só entrar e entrar. pronto, né? Exato. E como está sendo feita a emissão na posse agora com a pandemia aí no seu estado? Na pandemia não está sendo feito nada, né? Os Está oficiais sendo não feito. estão trabalhando. Aqui, na verdade, nós estamos inclusive em lockdown, faz 15 dias, Aqui a né? gente Então, entrou também em lockdown. Os oficiais estavam trabalhando até pouco tempo.
A gente estava tendo tudo normalmente, agora a gente voltou a entrar em lockdown e agora parou completamente. A Aqui gente nós não tem mais estamos nada. parados. O fórum está trabalhando em home office, né? Não tá trabalhando. Então, assim, agora, no período da pandemia, tá tudo mais parado que o normal, né? Exato. A gente explica para o cliente, É, mas é complicado. A gente fica chateado também com isso, né? Mas enfim, não tem muito que a gente possa fazer. às vezes a gente escuta, É, né? A gente escuta das pessoas, às vezes, dizendo assim: meu advogado não movimenta meu processo. Eu sempre digo assim, gente, o advogado não tem culpa, né? né? É o Existe sistema três que polos, né? é Exato. o sistema que não movimenta o teu processo, não coloca a culpa no advogado, né? Ele depende de uma estrutura para trabalhar também, né? Exato. É que, por exemplo, o leilão judicial, ele costuma ser um processo rápido, não é um processo lento. Só que agora com a pandemia tá tudo muito confuso. Uma hora Sim. volta, outra hora não. Então tá muito complicado tudo agora. E é por isso que eu Enfim, volto a te responder aquela pergunta. As pessoas estão inseguras em fazer, em investir agora, né? Claro que exato. existem os perfis de investidores. O investidor que ele é mais arrojado, ele investe, ele continua investindo, né? Tanto que os bons leilões, você entra e você vê que tem muita disputa, né? Uhum, Mas novos investidores eu não tenho visto muito. exato. Vamos entrar um pouquinho para a parte da segurança do leilão. Vamos supor que uma pessoa está entrando agora, acabou de descobrir os leilões de imóveis e ela quer saber quais são os principais requisitos que ela tem que tomar cuidado na hora de escolher um imóvel, na hora de ver se o site ele é confiável ou não, e na hora de saber se aquele imóvel é um bom negócio ou não. Quais são as dicas que você dá para a pessoa entrar sem cair numa furada? Sim, então vamos começar assim. Quer investir em leilões, tem que saber se o leiloeiro existe, né? Então, onde estão os leiloeiros? Os leiloeiros precisam estar cadastrados nas juntas comerciais dos seus estados. Né? Eu ia falar JUSESC, aqui para nós é JUSESC, mas em cada lugar é um nome diferente. Né? Então, procura o leiloeiro. Porém, ainda acontece, esses tempos nós nos interessamos no automóvel, no veículo de leilão, tinha o nome de um leiloeiro que nós conhecíamos e o site era falso, né? Então essa Aconteceu com também você isso? aconteceu conosco. A gente acabou não dando lance, né? Não chegou a data do leilão, mas meu marido entrou em contato com o leiloeiro aqui do estado e ele disse: não, esse site não é meu, é um site falso. Então, assim, você vê o nome é conhecido e o site é falso. Então, precisa, até para isso, a contratação de um advogado é interessante, porque você entra em contato com o leiloeiro, você descobre a veracidade daquele leilão, né? E aí, para você participar com mais segurança. O que tem que verificar? Tem que verificar, sendo um prédio, um apartamento, enfim. Normalmente o advogado conversa com o síndico, conversa com o porteiro, com o zelador, né? Verifica as condições do imóvel para ver se, né? Apartamento é mais difícil, às vezes está destruído, às vezes falta uma pintura, né? Mas a pintura também não é um problema depois de se resolver, né? Então, essa questão em termos de imóvel, para ver o imóvel, a gente sempre conversa ou com o zelador ou com o síndico, descobrir as dívidas que tem sobre esse bem, né? Fazer uma pesquisa junto à administradora de condomínio, junto ao município. Né? Então, assim, tem vários pontos que você tem que analisar. No processo, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a matrícula do imóvel, o laudo de avaliação, o edital do leilão, né? Então, assim, tem vários pontos em todas as situações. Você tem que analisar o bem, você tem que analisar o processo e também você tem que analisar o mercado, né? Para ver também se é um bom investimento. O que a gente faz nessa análise de mercado? Você consulta imobiliárias e vê se tem muita oferta naquele imóvel, naquele apartamento,
ou naquele condomínio, enfim, ou naquele bairro, né, se não for um apartamento. Então, assim, o advogado especialista em leilões, ele tem várias análises a serem feitas, né? Tem um professor meu que ele Exato. diz assim, tem mais de 35 análises no edital. Então, eu não aconselho a pessoa a abrir qualquer site e sair investindo. Eu acho que tem que ter segurança, né? Porém, tá, tudo bem. Entrei no leilão, dei lance, e agora? Né? Vou perder meu dinheiro? Não, não vai, né? Se for um leiloeiro de confiança, ou se for um site idôneo, o teu dinheiro vai ficar depositado até que se resolva, que se resolvam as situações. E se lá na frente, não deu nada certo, anular o leilão, o que eu faço? O dinheiro vai voltar corrigido. Uhum. Então, se for Fica numa um conta leiloeiro, judicial, né? fica numa conta judicial rendendo, né? E Uhum. muitas vezes rende mais do que a poupança. De qualquer forma, você está investindo, né? Mesmo Tá que investindo, não dê certo. exatamente. O Márcio está perguntando ali que ele comprou um terreno, não venceram as parcelas e se ele só vai poder usar depois de quitado. O que acontece normalmente? Quando você faz um pagamento parcelado, é baseado no artigo 895 do CPC, o imóvel ele fica hipotecado, né? Então muitos juízes entendem que você vai poder usar o bem antes de quitar, sim, mas ele vai ficar como garantia, o próprio bem vai ficar como garantia dessa dívida, né? Mas Exato. já vi também juízes que disseram que tinha que terminar o parcelamento. Então, depende muito. Porém, o artigo 895 ele estabelece que você pode deixar como garantia o próprio bem. Aqui em São Paulo eu nunca vi negarem. A Eu maioria dos meus também. clientes, eles parcelam e eles já conseguem ter a posse no imóvel. Quando o imóvel está Exatamente. desocupado, já entram, já podem É, alugar, já podem utilizar o imóvel normalmente. Não precisa aguardar, não. Aqui em São Paulo. Eu nunca aqui eu já vi, vi ninguém contra. eu já vi situações aqui no Cível, porque acontece, o 895 ele permite esse parcelamento, né? Mas tem juízes que não permitem o parcelamento baseado no 895. Então, às vezes, parcelou em poucas parcelas, eu já vi juízes pedindo para guardar, Uhum. né? Eu já Então, vi o juiz meio que forçando, né? Ele fica segurando para homologar, enfim. Aí acaba até, forçando a pessoa a aguardar para conseguir para conseguir é, a emissão na posse, enfim. De até porque certa o juiz ele forma, quer, ele... e ele quer resolver, né? Ele quer resolver o processo, ele não quer que o processo fique ali pendurado num parcelamento. Então, isso faz com que muitas vezes as pessoas parcelem em uma instituição financeira e quitem no processo, Uhum. né? Mas E você aí o acha que isso é um processo, bom negócio? aí cada caso é um caso, né? Aí Dependeria tem de que uma análise, analisar, né? exatamente, porque você tem que analisar o percentual de lucro líquido para ver se isso entra num bom nível de lucro ou não, né? Uhum. Entendi. Em relação ao edital, o que você falaria para uma pessoa que está começando agora tomar cuidado na hora da leitura de um edital? Edital, vamos ver. Você tem que analisar exatamente, por exemplo, vou comprar um apartamento. O que eu vou ver no edital? Se a vaga de garagem está incluída. Porque se você é um investidor e você quer comprar esse bem para você revender em seguida, não compre se não tiver vaga de garagem, porque não tem tanta procura, né? A não ser que depois você consiga negociar uma vaga. É uma situação posterior, né? Eu, como especialista, se me perguntarem se compra um apartamento sem vaga, eu vou dizer só se for para você usar, Uhum. né? Ou de repente para alocar, mas assim, para revender, a gente não Vai ter indica. dificuldade. Vai ter Vai ter dificuldade. dificuldade. O edital, ele é a regra do leilão. Então, ali no edital, você tem que verificar quem é responsável pelas dívidas de condomínio, quem é responsável pelas dívidas tributárias, né? Então assim, você tem muitos detalhezinhos dentro de um edital que é importante. É possível parcelar? Não é, né? Quais são, o que consta no edital? Penhoras, né? Ônus, gravames, tudo isso está no edital.
Vai me dar problema se eu comprar um imóvel com penhora? Não, né? O leilão ele é uma aquisição originária, então ele vai cair essa penhora, mas às vezes você precisa informar o juízo que houve aquela arrematação, que precisa ser baixada aquela penhora, né? Então tudo que está no edital acaba levando a uma consequência que o advogado tem que agir, né? Uhum, Mas exato. sim, o mais importante ainda é você ver quais são as dívidas que você vai acabar sendo responsável se você arrematar um bem. E tem Existem juiz. diversos casos, doutora, desculpa, cortar você. Não, não, Existem tranquilo. casos em que o edital ele tem que trazer as dívidas do imóvel, né, para relacionar, enfim, explicar quem que vai pagar o quê. Mas existem casos em que o edital acaba deixando de informar sobre uma dívida ou outra. Como que isso é resolvido? Se, por exemplo, assim, o que que acontece às vezes, tá? Existe uma dívida, mas essa dívida não foi averbada na matrícula do imóvel e o leiloeiro não tinha esse conhecimento. Então, se o leiloeiro não tem conhecimento dessa dívida averbada na matrícula, ele não é responsável, né? Então, aí você tem que alegar isso perante um juiz de que ele não tinha esse conhecimento. Porém, se essa penhora tiver na matrícula do imóvel, precisa constar no edital, né? E isso acaba que gera N problemas, né? Às vezes uma dívida de Uhum, condomínio, nem sempre ela está averbada, mas mesmo exato. ela não estando averbada, você tem que entrar em contato com o edifício e você pedir na administradora quais são os débitos, né? O que que eu aconselho? Coloca na tua planilha de custos a dívida de condomínio, a dívida de PTU, sabe? Porque depois você não tem surpresas, Uhum, né? Você vai buscar que o IPTU seja através do artigo 130 do CTN, que acaba sendo paga com o produto da arrematação, né? Mas o condomínio, às vezes, o juiz diz que é o arrematante que tem que pagar. Então, procura saber sim. essas dívidas antes do leilão para que não gerem essas surpresas e esses dissabores que acabam que as pessoas digam assim: não vou investir em leilão porque o meu amigo comprou e deu errado. Né? Então, toda essa análise prévia faz com que dê certo. Né? Porque se for para dar Exato. errado, o advogado já vai dizer: não entra nesse, vai em outro. Né? Exato. Vamos falar um pouquinho das formas de parcelamento. Você trabalha com todos os leilões do Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, TRF. Qual que você trabalha? Tem Sim, algum especial? Algum já a tribunal? gente já atuamos em todos os tribunais, né? Então vamos lá. Uhum. No cível, o artigo 895 do CPC estabelece 25%, no mínimo 25% de entrada e o restante podendo Os ser parcelamentos, parcelado né? 30 vezes, né? Uhum. Todos os juízes aceitam? Não. Tá no edital. Vamos olhar no edital se aquele juiz aceita o parcelamento. É importante também frisar nessa questão do parcelamento, doutora, que o parcelamento ele tem que ser apresentado antes do início do leilão, a proposta de parcelamento. Né? Então, assim, às Sim. vezes as pessoas chegam na hora do leilão e dizem, quero parcelar. Não. Começou o leilão, é só à vista. Né? Então, Nesse caso assim, aí, o lance não vai vingar. O que que vocês assim, ó. fazem? O leilão parcelado, se você tem interesse, você tem que apresentar a proposta pro leiloeiro antes do início daquele leilão, né? Uhum. Sendo no mínimo de 25% de entrada e 30 parcelas. Entrou o leilão, o leiloeiro já começa os lances naquele percentual que você já fez a proposta. Porém, qualquer proposta vista, a tua perde a validade. Então, aí eu quero Uhum. muito aquele bem, eu propus parcelado, mas não foi aceito, entrou outra proposta à vista, fica de olho no leilão e dá outra proposta à vista. Entendeu? Porque o à vista sempre vai ter O preferência, à né? vista tem preferência. Aham. E a proposta mais Tá. alta, né? Claro. Justiça do Trabalho, ela não tem obrigação de aceitar o parcelamento.
tá? Uhum. Normalmente na Justiça do Trabalho é à vista. Tem juízes que aceitam, mas não é o que a gente vê muito, tá? Não é a Normalmente, maioria. Justiça do Trabalho é à vista. Depois, não vendeu no primeiro, não vendeu no segundo leilão, você faz uma proposta de venda direta e algumas vezes elas aceitam sim o parcelamento, tá? Direto nos autos, né? Direto nos autos. Aham, direto para o leiloeiro, né? Pro Faz a proposta leiloeiro? pro leiloeiro. É através do leiloeiro que você faz essa proposta. Porque o que, que acontece? O leiloeiro, muitas vezes, ele é autorizado a fazer a proposta, fazer o primeiro leilão, o segundo leilão e a venda direta até 60 dias ou 90 dias depois do leilão. Isso varia de juiz para juiz. Então, assim, quer fazer uma proposta? Fala com o leiloeiro. Uhum. Né? É uma questão de respeito também, né? Ele que está responsável por aquele processo, ele que foi nomeado para vender aquele bem, né? Então, assim, Exato. o juiz não vai, muitas vezes o juiz não aceita. Acontece do juiz aceitar, quando você propõe nos autos. Mas tem juízes que mandam falar com o leiloeiro. Uhum. Justiça Federal. A Justiça Federal você pode parcelar um bem até 60 vezes. Com algumas condições especiais, mas tem a previsão legal para você fazer um parcelamento. Tá? Também o bem fica em garantia, enfim. E eles, qualquer coisa, eles inscrevem dívida ativa, né? Aquela situação dos tributos normais, né? Exato. Teria uma entrada? Ou é assim, o 60 Normalmente, não mesmo tem prazo? uma parcela mínima. Não tem Não tem. uma previsão mínima como tem no CPC de 25%, né? Entendi. Só tem um prazo que No, você acaba no tendo que trabalhista quitar. tem, né? No trabalhista tem a entrada. O trabalhista você vai fazer uma proposta, na verdade, para ver se o juiz aceita. Porque Uhum. ele pode aceitar como analogia ao artigo 895 do CPC, mas ele pode também não aceitar. Então vai de juiz para Porque juiz, né? pela CLT o pagamento trabalhista é à vista, né? Ok. Bom, a Alice perguntou aqui se quando aceitam parcelado, se fica no edital. Fica. O juiz, na hora que ele dá o despacho nomeando o leiloeiro, ele já coloca. Se normalmente os juízes colocam que se for bem imóvel, aceita o parcelamento, e se for bem imóvel, é à vista, né? Mas tem juízes que colocam que, independente da situação do bem, o pagamento é à vista. Não é sorte, não, é determinação judicial mesmo. E tem que estar no edital. A regra do leilão é o edital. Bom, se é omisso, então a gente entende que não tem, né? Parcelamento. Mas assim, se for omisso, faz a proposta, né? Vai que vai. Vai que Vai que, cola. vai que cola, né? O que que acontece? Também tem situações que o juiz coloca assim, aos leilões. E aí você não sabe o que vai. Né? Você não sabe se pode Entendi. parcelar, se não pode parcelar, se quem que paga a dívida de condomínio, quem que é responsável pelo IPTU, você não tem essa informação. Aí você tenta ir pelo que está na lei, né? O artigo prevê a possibilidade de parcelamento, né? Isso foi uma alteração do CPC. Então, faz a proposta de parcelamento. Porque se teve outro lance à vista, vai cair a tua proposta. E se não teve, vai para análise do juiz, Uhum, perfeito. né? Bom, a gente já seguiu todo o nosso roteirinho, mas você comentou uma coisa que eu fiquei curiosa. Você disse que você foi dar um lance num automóvel e chegando lá vocês viram que na verdade era uma fraude, né? Eles estavam Uhum. utilizando o nome de um leiloeiro que realmente existia, mas o site não era dele. Uhum. Você pode contar um pouquinho mais pra gente como é que era o site? Se você seguiu toda a O verificação, o site era site igual, como é que era? assim, ó, normalmente os sites falsos, eles são .com, Uhum. tá? E os sites verdadeiros, eles são .com.br. Mas ele era .com.br, tá? E ele tinha o nome do leiloeiro, era um site com o nome dele, e o leilão era numa segunda-feira. Aí nós vimos no final de semana,
O meu filho tem 14 anos, mas às vezes ele fica procurando bens em leilão. E ele falou, ele Já é um chegou e disse pequeno assim, investidor, né? olha o que eu achei esse veículo e é um preço bom, é esse muito melhor do que vale, você já desconfia, né? Porque ele tem que ser 50% do que vale, né? Uhum. Mas era bem mais barato do que 50%, enfim. E aí o meu marido disse assim, não, vamos aguardar segunda-feira, eu vou entrar em contato com o leiloeiro. E aí quando ele entrou em contato na segunda-feira, a assessora disse, não, esse site não é dele, e ele já está tomando as devidas providências. Então, não dê lance no leilão, porque esse leilão não é verídico, não existe. Não era realmente o site Não dele, era né? realmente o site dele, mas era um site com o nome dele. Então, assim, antes eu dizia assim, procure se o leiloeiro existe. Agora eu digo não, procure se o site realmente é dele, porque aumentou demais a fraude em leilão, né? Então, Principalmente em leilão de automóveis, de motos, né? muito. A Uhum. gente ainda não vê muita fraude em leilão de imóveis. Imóveis é mais difícil, né? Mas Eu digo que a gente ainda não veículo vê porque pode ser que no é, futuro, né? mas Mas veículo veículo, muito. E sim. também sabe por quê? Porque assim, o veículo normal. Quer dizer, eu suponho, né? Mas como os veículos, às vezes, os valores são mais baixos que um imóvel, né? Então, assim, comprei uma moto, já emitiram o boleto e já paguei. Então, assim, e agora, né? Agora pagou? Então, é difícil a pessoa que vai comprar um imóvel, emitir um boleto e pagar. Ela vai Uhum. fazer alguma verificação, ela vai entrar em contato com o leiloeiro. Então, sim, tem Ela que assim, ter vai tentar cautela. visitar o imóvel também, né? É bem Muito comum que a pessoa queira ver o difícil. imóvel. Muito difícil ter acesso ao imóvel, né? Muitas É, situações mas a é por gente não fora, né? consegue. Acontece. Por fora, é o que eu digo, é uma visita Aham. por fora, né? E agora também, né, a internet facilitou muito a vida. Que você entra ali no Google Earth, você digita o endereço e você verifica se o prédio existe. Você Você vê a consulta rua, o bar. você vê a rua, você vê se tem ofertas daquele imóvel, daquele prédio em imobiliárias. Você muitas vezes vê fotos da área comum, então você vai buscando informações que gerem essa segurança para o teu cliente, que é o investidor, né? Uhum. Então, isso tudo, só que às vezes você não vai buscar tudo isso quando está vendendo um carro, né? Né, Então ali, exatamente. Essa então busca. é o que acaba gerando mais fraude e dando retorno, né? Porque se não desse retorno, não tava aí todo dia sites e sites e sites falsos, né? Exato. Além do ponto .com, né, a maioria termina com ponto .com, apesar de que também existem muitos leiloeiros que são idôneos e Uhum. termina com ponto .com, é um requisito assim, é mais um sinal, né? É mais um É o alerta, não sinal. é uma obrigatoriedade, né? Não. É uma luzinha, né? Acende a É, luzinha e tenta buscar para ver se essa informação existe ou não, né? Se essa exato. pessoa tá ali, se, né? E tudo, quando você faz uma análise de leilão, tudo é sinal, Uhum. né? Você Mas tem verifica uma o coisa que. muito boa no leilão judicial, é que se você tiver acesso, né, aos autos, eu falando assim, não do advogado, mas a pessoa que está ali vendo se é idôneo ou não, às vezes o próprio investidor faz isso. Se você tiver acesso aos autos do processo, você consegue ver se o juiz ele realmente nomeou aquele leiloeiro, às vezes o juiz indica o Sim, site, sim, já por tem o isso. número dele na junta, você já pode Sim, pesquisar. sim, facilita, né? Uhum. Facilita. Alguns estados, infelizmente não é o estado de São Paulo, mas alguns estados eles já deixam a lista dos leiloeiros cadastrados no tribunal. Outros você tem que procurar direto na junta. Mas assim, tem Sim. algumas coisas que podem facilitar, cortar o caminho. Uma dica que eu sempre dou isso para quem assim não é advogado, porque é um meio mais fácil. Procura se o site tem reclamações no Reclame Aqui. Uhum, Isso uhum. sempre ajuda. Se o site já está há algum tempo dando golpes, provavelmente vai ter alguma reclamação. Mas pode ser um site novo, então sempre tome cuidado. Você tem Sempre. mais alguma dica assim em relação aos cuidados para tomar com o site, com o leiloeiro?
Além dessa sempre questão do ponto .com, a tem algum dica. selo que vocês utilizam? Existe até, as juntas comerciais estão fazendo, pelo menos aqui no estado, está tendo um selo que os leiloeiros estão usando, mas ele ainda não tem todo mundo, sabe? Eles colocam um alerta de fraude, tome cuidado, enfim, mas não tem nada ainda unificado no estado que eu te diga, não, aquele leiloeiro ali, né? Então, assim, ele coloca o nome, o número da JUSESC, aqui no caso o nosso, né, que é a JUSESC, mas eu acredito que o mais importante é, de repente, você contratar um advogado especialista ou um advogado da sua confiança, né, que possa te assessorar e entrar em contato com o próprio leiloeiro, né? Exato. Ver se ele existe, ver se aquele bem é de verdade, né? Então, Quais as providências que você indicaria que a pessoa que acabou caindo num golpe tomasse? Fazer um boletim de ocorrência, abrir um processo? Você acha que é efetivo? Você já viu casos da pessoa conseguir o dinheiro de volta? eu não vi. Tá? Eu não vi, porque o que que acontece? Você paga para não sei quem que não tem nem endereço, né? Então, assim, é bem complicada essa situação. Eu realmente não tenho conhecimento, pode ser que tenha, tá? Mas eu não tenho conhecimento dessa solução posterior aí a essas situações de fraude, né? Já aconteceu de nós alertarmos assim, olha, comprei um carro lá no preço muito bom, paguei o boleto, eu vou pagar o boleto. Não, não paga o boleto, né? Então Exato. assim, eu já caí em golpe de boleto. Mas o que que aconteceu, por exemplo? Eu fui entrar no site do Banco Itaú para emitir uma segunda via de um boleto e não entrei no site do Banco Itaú.com.br, entrei no Google. Uhum. Aí Segunda foi para via um de outro site boleto, Banco Itaú. igualzinho. Foi para um outro site igual e eu caí no golpe. Isso faz É tempo mais já, ou mas menos não isso era. que. É mais ou É menos isso que isso que os eles golpistas fazem, né? fazem, né? Era um É valor um site menor, similar. exatamente. E aí você é direcionado, né, para esses sites falsos. Mas assim, se é um leilão judicial, por exemplo, o boleto ele é emitido no site do tribunal. Então ele Uhum. existe um número de processo vinculado, ele existe, o próprio leiloeiro muitas vezes emite esse boleto, ou o arrematante, enfim, a gente tem acesso para emitir esse boleto, né? Então você vai emitir dentro de um processo judicial, né? Ou se for Exato. extrajudicial, você vai emitir no próprio site do banco que está fazendo essa venda extrajudicial. Mas você me perguntou se eu Outra. tenho uma dica. Se você for investir em leilões extrajudiciais, a Caixa Econômica é muito segura para investimento, né? A Caixa, o Bradesco, enfim. Só quem de repente for investir em leilão extrajudicial do Santander, o Santander é bem enrolado essa situação de entrega do bem, né? Uhum. Então, isso é interessante, né? Que você alerte as pessoas. Então, para todos esses detalhes, é interessante que você tenha uma pessoa que te assessore, Exato. Em né? relação ao pagamento, vamos supor que a pessoa ela vai pagar os 25% do leiloeiro, vai dar, perdão, 5% do leiloeiro, a comissão. Pode existir um caso de que o leiloeiro deu uma conta de um terceiro? Ou tem que ser uma conta no nome do leiloeiro, no CNPJ dele, enfim. Existe a possibilidade do pagamento ocorrer numa conta de uma terceira pessoa que não ele, que não o leiloeiro? Eu não pagaria para terceira pessoa, tá? Eu Uhum. pagaria ou para o leiloeiro ou o que eu diria para um cliente, paga no processo, Numa conta judicial. paga via judicial. Deposita na conta judicial e aí depois do leilão finalizado, o juiz transfere para o leiloeiro, né? Porque se Exato. ele te der uma conta de terceiro, você não tem a comprovação de que você pagou para o leiloeiro. Não tem. Você está pagando para uma terceira pessoa, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, e depois você provar que aquilo ali era uma comissão de determinado processo, é difícil.
Exato. É exatamente isso que os golpistas eles estão fazendo nesses casos de imóveis. Quando você vai fazer o pagamento, por exemplo, da moto que você comprou, o Uhum. boleto nunca vai sair no nome do leiloeiro. Que eles Muitas vezes colocaram nem lá, tem vai ser o nome, nome né? de uma terceira pessoa. Exato. É. Esses Então, dias se eu até acontecer vi. isso, nunca faça o pagamento do boleto. Essa, Exatamente. É. essa é a orientação que eu sempre dou. Eu até vi esses dias um documento na internet, eles dizendo que era mais ou menos um documento usado pelos sites falsos. Mas não vou saber explicar aqui exatamente como era esse documento. Mas eles diziam, normalmente os sites falsos usam esse tipo de documento. Né? Então, assim, prefira comprar com mais segurança, né? A mesma situação, por quê? Por que que eu vou contratar um advogado especialista se eu tenho um advogado que é amigo do meu primo, que é não sei o quê? Assim como os médicos, né? Os advogados estão se especializando em determinadas áreas, né? E acaba tendo um conhecimento mais específico, a gente não tem como saber tudo, né? É difícil. Eu, por exemplo, Exato. tem áreas que eu indico para os amigos, eu digo, ó, procura um advogado que entenda mais dessa área, eu não entendo, né? Então, assim, isso também acaba trazendo mais segurança para o cliente, né? Você não vê mais quase aqueles advogados que enfim, antigamente, né? Mas quando eu me formei, a gente via muito assim advogado que trabalha na área civil, trabalhista, comercial, tributária. É difícil você ver isso hoje. Os advogados estão tomando rumos diferenciados, né? E eu Sim, acho que estão isso se é bem. especializando. E você não pode colocar um cliente em risco. Uhum. Eu tenho N Colocar o dinheiro, situações. né, gente? É Não, muito complicado. e aí acaba dizendo assim, advogado é sem vergonha, o advogado. Não, não é. É claro que, como todas as profissões, tem pessoas de perfis diferenciados. Mas, assim, procura advogados que digam para você assim, não, ó, isso eu não faço. Porque isso te mostra que ele tem credibilidade de repente dizer, ó, eu vou te atender nessa área do teu problema. Né? Mas vai falar com outro colega que ele é especialista em direito de família ou direito, né, entre outros ramos, que cada vez mais estão aparecendo por aí, né? O ramo, Exato. o ramo de assessoria é um ramo novo, Uhum. né? Principalmente nessa parte de leilão, né? Porque o leilão ele começou a ser. Faz pouco tempo que ele começou a ser online. Ele mudou de Sim, algum tempo para cá. Então é uma área que ele está realmente em crescimento agora. A gente provavelmente vai ter mais e mais advogados especializando. Inclusive eu sou uma delas, né? Eu formei sim, faz pouco tempo. Desde o início eu trabalho nessa área, mas assim, cada vez mais está entrando mais advogado nesse ramo. Então é sempre bom você sim, procurar alguém que já tem uma certa experiência dentro do ramo, que você sinta também essa tranquilidade em trabalhar com a pessoa, porque quando a gente está envolvendo dinheiro, é que assim, por exemplo, o leilão judicial, se realmente ele está ali, ele é idôneo, você não vai perder o dinheiro que você colocou ali. não Mas vai. pode demorar um tempo para aquele dinheiro, por exemplo, voltar para você e ser liberado. Então, tudo é bom que você faça com cautela. Sempre, Faça tudo com cautela e sempre. trabalhe sempre com pessoas que sejam da sua confiança. Que você confie no trabalho e você esteja tranquilo aí nas mãos daquela pessoa. Então, isso é sempre bom. Essa é uma dica muito boa que a doutora deu, né? Porque vamos supor que você vai e coloca uma causa criminal nas mãos de um advogado que ele só trabalha com direito civil. Você está sendo uma espécie de cobaia ali na mão dele. Pode ser Cobaia, que dê super cobaia. certo, pode ser que não É, dê. às vezes ele E liga aí, para um para saber como é que faz, né? exato. Então pode ser que dê Se muito faz certo, mas sentido. pode ser que. Então você está arriscando ali um bem muito importante, por exemplo, que é a sua liberdade. Mas um outro bem muito É, importante é o dinheiro. E quando você está investindo dinheiro, você está arriscando ali. Você está arriscando um dinheiro que você trabalhou para ter. Enfim, diversas peculiaridades que podem envolver aquele dinheiro no cachorro. sim, Mas, sim, assim, com é sempre certeza. importante você sempre trabalhar com uma pessoa que você confia no serviço e que você sabe que a pessoa ela tem uma excelência na prestação do serviço que ela faz. E também a importância, né, doutora, de você, de repente, você contratar um especialista antes do leilão, Não, isso né? é de extrema importância. Não Essa é a parte só, da não, parte preventiva. exatamente.
é trabalhar com essa advocacia preventiva, porque aí você já prevê esses riscos que podem acontecer depois. Né? É claro que o advogado vai te atender depois do leilão, mas muitas vezes, às vezes ele não tem o que fazer. Né? Exato. Então, nem sempre a gente tem o que fazer depois que a coisa já deu problema, né? Então, conversa antes do leilão, vê a veracidade disso e por que contratar um especialista? Para você ficar tranquilo, exatamente. Para você dizer assim, ó, alguém está cuidando para mim. Porque quem não é da área jurídica, qualquer nome é difícil de entender. Eu já recebi Exato, ligações, às principalmente vezes, quando envolve perguntando. imóveis. Eu vi o processo que eu arrematei o bem, ele está concluso. Meu Deus, o que é isso, concluso? Né? Concluso é só porque está com o juiz. Então, se você tem um advogado que está cuidando daquilo ali, você não se incomoda. Né? Exato. Ele pode atuar desde a procura do imóvel, da busca da oportunidade, que tem pessoas que sabem buscar oportunidade, tem gente que não tem noção. Então, busca um imóvel para mim, né, até a emissão na posse, lá no final do ciclo dessa arrematação. Então, é muito importante que alguém cuide para você. Você quer arrematar, você quer investir o teu dinheiro, mas você tem um certo receio. Então, contrata alguém que você confie, que vai te dizer assim, ó, fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo. Né? E é isso que as A pessoas doutora falou um querem. negócio que eu achei bem legal, porque realmente isso resume um pouco a atuação do advogado. A parte preventiva, ela é de extrema importância, porque nela você consegue ter uma ideia de como que vai ser o processo judicial após. Então, se tiver tudo certinho na parte preventiva, você pode dar essa certeza para o cliente de que ele vai ter o imóvel, que vai ser um bom negócio ou não. A gente já dá toda a questão do imóvel certinho, como que vai ser, a gente tem toda essa previsão. Então, essa Com realmente certeza. é a importância de fazer uma contratação de um advogado, de uma pessoa especializada antes de fazer a arrematação. Às vezes você acha que pagando uma consultoria você está perdendo dinheiro, mas na realidade não é assim. Principalmente quando se Não. trata de investimento. Investimento é É, algo que realmente a gente tem que ter todo cuidado antes da gente é. entrar. Investir com segurança, né? Sempre. Exato. Doutora, acho que a gente já bateu aqui todos os pontos que a gente tinha conversado anteriormente. Na verdade, eu estou aqui no seu Instagram, né? Então, acho que eu vou deixar os meus dados de contato. Depois você fala um Deixa pouquinho dos aí. seus. Porque depois eu vou baixar aqui e pôr no meu YouTube, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho dos meus, porque eu acredito que todo mundo... Acho que a maioria Deixa que eu está só. assistindo aqui são seus O seguidores. Márcio, Pode o falar. Márcio, o Márcio fez uma pergunta ali, só que faz um ano que ele arrematou e ele não está tendo retorno. Se é pela pandemia. É difícil que a gente afirme que é pela pandemia, né? Mas sim, a pandemia deu uma segurada no processo, né? Mas é interessante que você peça para alguém verificar para você, Márcio, o que está acontecendo, né? Mas pode que tá para o juiz despachar, pode. Então, assim, tem N situações que podem estar acontecendo. É difícil da gente responder com certeza, né? O que está demorando. Exato. Porque a gente tem que dar uma olhada no processo, porque cada caso é um Sim, caso. tem N situações, né? A minha afilhada Yasmin falou ali que o advogado é sempre culpado, né? As pessoas às vezes colocam mesmo a culpa no advogado, mas é importante que pensar que nem sempre o advogado é culpado de uma demora, né? É Aí a própria também entra, né, situação. a relação de confiança com o advogado. O advogado, quando você faz a contratação, você tem que contratar alguém que você confia no trabalho. Isso é E sempre até assim, importante. numa consulta do processo, a gente consegue, por exemplo, verificar se o executado ele fez 50 recursos protelatórios, sabe? Então você já tem uma previsão de que depois do leilão ele vai fazer talvez mais 50 recursos protelatórios. Né? Sim, que ele vai dar esse trabalho. Então, até Exato. o perfil do executado a gente consegue ver nessa análise da documentação, né? Exato. Eu tô com um caso desse, mas eu tô achando que ela não vai, não. Porque o meu cliente foi conversar com a pessoa e ela se mostrou bem prestativa agora, É, mas ela, desde o início, ela vem protelando.
É. que o bem vá para o leilão, mas vamos ver. Essa eu tô curiosa para saber o que que vai dar. Mas agora parece Depois que ela tá você boazinha. conta. Depois É, você depois, conta, depois eu porque conto pra agora, doutora. A gente agora foi marca mais assim. uma live e eu conto o que que deu. Vamos contar Bom, casos práticos. a gente pode fazer uma live contando, né? Eu fiz uma É, live dessa com o Marcelo. A gente contou casos práticos, foi bem legal também. Então já fica o convite, a gente faz é, uma live dessa. Eu tenho com certeza que a doutora tem certeza. bastante história legal para contar. Tem. Tem. Bom, eu 20 vou anos não deixar. tem. 20 anos deve ter muita história. É, O meu ainda tem um pouco menos, que eu tô começando agora, mas tem algumas já, tem algumas coisas que dá para é, contar. Bom, eu vou deixar os sempre meus tem. links de contato, então, aí depois a doutora fala dos seus. Eu tô sempre ativa aqui no Instagram, é @adv_isa. Lá tem um link, que é o link, você tem acesso ao meu WhatsApp, tem também o meu canal no YouTube, que eu coloco todas essas conversas, né, todas essas lives que eu tenho aqui pelo Instagram. E tem também o site do meu site. Mas qualquer dúvida, pode me chamar aqui pelo Instagram, que eu tô sempre aqui para conversar, enfim. Por enquanto é A isso. gente está Agora a sempre doutora pode online, deixar né, o Isa? seu. Exato. A gente está Exato. sempre conectado. É só procurar Exato. ali no Instagram, né? E a minha página do Facebook, ela tem direto o link para o WhatsApp, né? Caroline Uhum. Bump. E no Instagram, Caroline Underline Bump, e a gente está sempre conectado ali para responder qualquer dúvida e para auxiliar também investidores ou pessoas que tenham curiosidades acerca dos leilões, né? Tem bastante. Doutora, só para. Já que essa é a primeira live que você faz, só vou te dar uma dica. Quando a gente encerrar a live, vai aparecer dois links para você. Um é para você salvar a live. Clica para salvar. Porque senão a gente perde toda a Tá certo. gravação. Já aconteceu isso comigo Não, antes. vamos gravar. Né? Tá Vamos bom? gravar. E Então, obrigada a doutora, todo eu mundo que agradeço muito. aparecer. A gente esperou bastante para fazer essa live, né? Eu fico feliz que finalmente a gente conseguiu. É, com certeza, mas é que eu A gente também está fui planejando. Está planejando desde o ano passado, né? desde o ano passado, é. Mas assim, né, fui procurando, eu estou sempre procurando advogados especialistas enfim, perfis ligado a investimentos e encontrei a doutora Isabelle e disse, não, vou ligar, vou mandar mensagem para ela. E E aí aí, eu fico muito dali a gente agradecida, porque começou a conversar. eu ganhei uma amiga aqui nos Ah, com leilões. certeza. Com certeza. Então, Essa doutora, conexão aí São Paulo, Santa Catarina também foi bem legal. né? Doutora, então vamos deixar por aqui. Então, a gente faz uma próxima live falando dos casos práticos. E eu agradeço muito esse convite, né? Que foi recíproco para a gente fazer essa live. Eu agradeço bastante. Fico muito feliz que a gente conseguiu finalmente fazer. E bom descanso para Agradeço todo mundo. também. Agradeço a todo mundo que assistiu a live também. A gente teve um retorno bem legal, um engajamento bem legal. Eu gostei bastante. Bem legal. A gente está também à disposição e te agradeço. Agradeço você ter sido tão querida quando eu te procurei também, quando eu te mandei mensagem ali, tão atenciosa. E muito obrigada. Tchau, tchau, doutora. Bom descanso. Tchau, 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 gente. pessoal. Obrigada. Encerrar, né?